Bom dia, Lorena Ferreira. Você consegue me ouvir, por gentileza? Bom dia, Lorena. Você consegue me ouvir, por gentileza? Bom dia, Maria Laura. Você consegue me ouvir? Bom dia, Lorena. É, Bom dia, Lorena Ferreira. Tudo jóia? Você consegue me ouvir? Sim, consigo te ouvir sim. Ah, sim. Muito bom dia. Bom dia para Vou, você também. ok. Eu vou estar aguardando mais alguns minutinhos para ver se a gente consegue uma maior adesão dos alunos para a gente estar iniciando aqui a correção dos exercícios referente à disciplina de geografia, tá ok? Tá. É, Maria Laura, bom dia. Você consegue me ouvir, por gentileza? É, Bom dia, Ana Laura. Você consegue me ouvir, por gentileza? Sim, Ah, tá ok. Muito bom dia para você, viu? viu? Bom dia pro senhor também. Estou observando aqui. Ana Laura está tentando se conectar.
Bom, vamos... O Zoom aqui, geralmente, ele disponibiliza 40 minutos aqui em cada reunião. Vou estar aqui iniciando a correção do referente aos exercícios da disciplina de geografia que a gente já começou a trabalhar na aula anterior que tivemos. Bom dia, Ana Laura. Você consegue me ouvir, por gentileza? O seu microfone ele está desligado. Você consegue me ouvir? Hum. Bom. Pessoal, por gentileza, vocês estão conseguindo visualizar a atividade de geografia? Sim. Sim. Ah, sim, ok. Bom, pessoal, essa atividade em específico da disciplina de geografia, nós começamos a ver sobre este conteúdo na aula anterior, no caso ontem, no dia 24 de maio. Essa atividade, ela aborda assim, uma temática voltada para as questões aí relacionadas aos recursos hídricos e a questão do consumo destes recursos, tá ok? E de acordo com as habilidades essenciais que nós professores devemos trabalhar com nossos alunos no intuito que nossos alunos consigam aí identificar, de certa forma, aí as fontes e até mesmo o consumo aí dos recursos hídricos, dando uma ênfase, assim, ou seja, uma maior importância com relação aos impactos socioambientais, né, nos ambientes urbanos e também nos ambientes aí, rurais, aí, com foco na agroindústria goiana e respectivamente aí brasileira. O título da nossa atividade estava retratando a questão da água potável. Eu já tinha até tratado com vocês na aula anterior sobre a questão aí da característica de uma água potável, certo? É uma água aí pronta para o consumo, ela é respectivamente aí denominada de água potável. Água limpa. Isso, água limpa, perfeito, perfeito, água limpa. Ela tem uma característica assim própria de não oferecer risco à saúde dos seres vivos aí que a consomem, né? A gente pode citar aí os animais, até mesmo o homem, certo? A gente comentou sobre a questão da contaminação da água e a poluição da água, certo? A gente citou alguns exemplos com relação a determinados aí, recursos hídricos, por exemplo, um rio, ele contaminado aí, por exemplo, aí, o oceano, vamos pegar assim um exemplo, o vazamento aí de petróleo,
aquela água ali, ela de certa forma se contaminou com esses resíduos aí químicos, né, do petróleo. Um córrego aí, ou até mesmo um rio poluído com relação aí à quantidade de lixo descartado aí indevidamente. Então, esses exemplos aí exemplificam a questão da contaminação, certo? E da poluição, envolvendo aí a água, né? O recurso hídrico. Tinha comentado com vocês também como que funciona o processo de captação, da água, né? Seja aí por rio, por um córrego, seja por os reservatórios subterrâneos aí, seja por poço, e até mesmo o processo de tratamento dessa água, certo? O processo aí de correção da acidez, a adição aí de cloro, para combater aí a questão de germes e bactérias presentes aí na água, a questão da floculação e decantação, né, das impurezas e do material, né? São aquelas minúsculas partículas que precisam ser aí, passar por um processo aí de decantação, até mesmo de filtragem, né, da água, até a gente assim ter uma condição de armazenar essa água aí devidamente tratada e fazer assim uma distribuição para as residências aí, para o consumo, né? É, a gente retratou sobre as questões que envolvem também a fauna e flora aquática, né? Ou seja, os seres vivos aquáticos, que eles também sofrem, muitas das vezes, com os reflexos, né? Envolvendo aí a poluição e até mesmo a contaminação dos recursos hídricos. Nós ilustramos também na aula anterior através de imagens, fizemos alguns diálogos, né, relacionados a essa temática. A gente citou o exemplo também daquelas populações que, de certa forma, não têm um acesso assim, a uma água potável, ou seja, uma água de boa qualidade para o consumo. E a gente citou o exemplo aí da escassez de água na África, por exemplo, onde a falta, né, e ou até mesmo o acesso à água potável é quase que escasso, né, praticamente. E aí a gente vê a questão que muitas crianças, muitas crianças, acabam assim perdendo a vida ou tendo várias complicações aí de saúde devido aí a ingerir, né, a água muitas das vezes aí contaminada. Muitos aí têm problemas aí seríssimos aí, de diarreia causada aí pelo contato, né, direto por ingerir uma água contaminada, até mesmo aí por esgoto. Então, isso é uma situação muito negativa e lamentável e que, infelizmente, alguns países aí subdesenvolvidos aí, ou que estão em desenvolvimento, boa parte da população ainda não tem, assim, um acesso, né, a questões aí voltadas para saneamento básico e também a questão de uma boa qualidade aí da água para o seu consumo próprio aí. Citamos também alguns exemplos, isso aqui é voltado para a educação e até mesmo para a economia de água e de energia elétrica, né? Que nós sabemos que boa parte da energia elétrica produzida, ela é oriunda das hidrelétricas, né? Então, assim, é através de um processo que utiliza-se os recursos hídricos também, né, para geração de energia elétrica, né? Nós colocamos, na verdade, aí, alguns exemplos no texto de apoio, enfatizando essa questão, né,
de algumas dicas de economia de água e energia elétrica. A gente citou até mesmo um exemplo aí, que ainda na atualidade existem pessoas que se utilizam de uma mangueira de jardim, por exemplo, para poder estar fazendo um processo assim de varredura de folhas e outros resíduos nas residências, seja nas calçadas, seja em algum ambiente na sua residência aí fixa. Sendo que o correto, muitas das vezes, era se utilizar uma vassoura para varrer aqueles resíduos ali, aquelas folhas, no sentido, assim, de economizar o máximo possível de água, né? É interessante. Você vai ter uma economia equivalente aí. Com relação à lista de exercícios, nós tínhamos separado 4 exercícios que foram, assim, de certa forma, elaborados a partir desse texto de apoio e através dos diálogos, né, que nós tivemos na aula anterior. A questão de número 1, de acordo com o texto trabalhado, responda sobre a água em condições normais de temperatura e pressão, sobre o qual estado, né, físico ela predomina. Todos colocaram assim, pessoal, a água em condições normais de pressão e de temperatura, ela predomina em estado líquido. Vocês colocaram assim, por gentileza? Eu ainda não coloquei porque eu tô buscando as atividades na escola, então Sim, só que a minha eu acho que ela tá um pouco errada, mas eu vou trocar depois. Certo. Não, eu compreendo. Tá bom. Não, tranquilo. O interessante pessoal, muitas das vezes o aluno ele se depara com uma situação, às vezes ele não consegue realizar o exercício da forma assim adequada, mas eu penso o seguinte, o importante é o estudante ele sempre estar querendo assim uma melhora, né, com relação ao desempenho dele e nós seres humanos estamos sujeitos a errar, vamos dizer assim, né? Então, assim, às vezes você relatou aí na questão de número 1 que a água ela predomina no estado líquido aí. Também está correto, certo? Às vezes você respondeu de outra forma, líquida, estado líquido, tá certo, entendeu? Às vezes acontece de o aluno às vezes não responder de uma forma assim mais clara, mas a gente compreende. E aí, a princípio, a gente também está trabalhando naquele sentido assim, o estudante, o importante é ele conseguir, assim, de certa forma, realizar os exercícios. E aí nós todos, assim, no mesmo processo, vamos buscando aí a melhora, ok? Com relação à questão de número 2, falava assim, toda água pronta para o consumo é denominada de água potável, pois não oferece riscos à saúde. A água potável ela também corresponde a toda a água disponível na natureza destinada ao consumo, certo? Ao consumo aí dos seres vivos aí também. Escreva como é a aparência da água potável, certo? Eu tinha comentado com vocês na aula anterior com relação a algumas características que a água assim potável em si ela se caracteriza. Por exemplo, ela muitas das vezes é incolor, né? É cristalina. Ela ela é inodora porque ela não tem gosto. transparente a água. Isso, transparente. Isso. E ela é insípida porque ela não contém cheiro, né?
E também a gente destacou bastante que ela é indispensável a toda, né, e qualquer forma de vida, né? Então, assim, o recurso hídrico, assim, em si, ele é, assim, essencial para a manutenção da vida no nosso planeta e de maneira geral. Então, por isso que é necessário, muitas das vezes, uma conscientização, assim, da população de maneira geral, no intuito de trabalhar sempre nessa questão de, muitas das vezes, se conscientizar, fazer muitas das vezes o descarte correto de lixo, né? Não jogar lixo aí nas encostas aí de rios, de córregos. Há algumas indústrias aí também que fazem o descarte inadequado de alguns resíduos, até mesmo químicos, nos recursos hídricos, aí, adotar uma política diferente, para que de alguma forma a gente consiga diminuir nessa questão da poluição e, de certa forma, também o ser humano se conscientizar com relação ao gasto, né, excessivo e indevido, muitas das vezes aí da água, se conscientizar nessa questão que envolve a economia da água, ok? Vocês na questão de número 2 colocaram dessa forma, aparentemente ela é incolor, inodora e insípida, e também é indispensável a toda e qualquer forma de vida. Hum, eu ainda ia colocar. É que eu busco minhas atividades na escola ainda. Certo, entendi. Também busco na escola, professor. Ah, sim, tá bom, Ana Laura. Não, pessoal, Sim. sem problema, sem problema. A princípio, quando vocês conseguirem ter acesso às atividades, né, que são impressas também no colégio, aí vocês tentem realizar, né, as devidas, né, correções. Com relação à questão de número 3, fala sobre a poluição, é um dos maiores problemas da água potável, uma vez que diariamente os mananciais do mundo recebem 2 milhões de toneladas de diversos tipos de resíduos. Nessa questão, quem mais sofre tais reflexos? Então, a gente havia comentado na aula anterior na seguinte questão. Dentro dessa premissa, quem mais sofre tais reflexos com essas questões voltadas aí a alguns problemas com relação à contaminação e poluição da água, são as camadas assim consideradas excluídas, que vivem aí em países subdesenvolvidos ou em um processo de desenvolvimento. Quais seriam essas camadas excluídas? Vamos voltar até lá no texto de apoio, onde nós temos aqui como exemplo a África, né? Por exemplo, a maior parte das mortes aí voltadas aí por ingerir uma água muitas das vezes contaminada por esgoto acontece lá na África subsaariana e na Ásia do Sul, tá ok? Onde 65% aí da população eles não possuem assim um acesso, né, devido ao saneamento básico. Então a gente percebe que nessas áreas aí citadas, boa parte da população perde a vida ou tem sérias complicações aí de saúde voltadas aí para não acesso a um saneamento básico, uma água de qualidade para o seu consumo próprio. Então, assim, é muito triste essa questão, né? Porque quando se, na verdade, se o governo desses países, assim, muitas das vezes adotasse uma política também diferente para poder auxiliar, né, a população nesse processo aí tão triste, né?
seria até, né, seria assim o ideal. Pessoal, com relação ao exercício de número 4, fala assim, cite algumas dicas para economizar a água. Então, nós tínhamos dialogado na aula passada com relação à economia de água, à economia de energia, certo? E a gente tinha trazido alguns exemplos, de como se, né, conscientizar para a economia de água. Então, assim, eu coloquei aqui coloquei 2 exemplos. Quando se precisar, assim, de alguma forma lavar um carro, por exemplo, utilizar um balde, né, com água. Lavar o carro com uma mangueira, assim, pode gastar mais de 500 litros, né, de água em um espaço curto aí de 30 minutos. Aí. Então, assim, a gente percebe que vai ser um gasto aí absurdo, né? 500 litros de água no espaço de 30 minutos, é bastante coisa. E a gente falou também sobre a questão que, até mesmo na atualidade, algumas pessoas ainda utilizam o método de, muitas das vezes, varrer algumas folhas do jardim ou alguns resíduos das calçadas, né, das suas residências, utilizando uma mangueira de água, né, sendo que o correto aí, muitas das vezes, era utilizar uma vassoura para fazer esse procedimento. Então, assim, são algumas, né, algumas formas, algumas dicas, assim, de como, muitas das vezes, se economizar, né, água, alguns exemplos também voltados para a economia de energia elétrica, que também pesa no bolso, né, e, consequentemente, aí, a população, mediante a esses conteúdos, assim, que, de certa forma, trabalham com a conscientização, né, da população, dos estudantes também, né, a educação, né, a tendência é ir sempre aperfeiçoando, né, e melhorando essas questões. Pessoal, o aplicativo Zoom, ele disponibiliza aqui para a gente 40 minutos por cada reunião. Então, eu já percebo que a nossa reunião aqui ela já está prestes a se encerrar aqui automaticamente, mas eu já gostaria assim de aproveitar e agradecer a participação da Maria Laura, da Lorena Ferreira e da Ana Laura, no sentido assim de até mesmo parabenizar vocês na participação da aula de hoje, porque a gente sabe assim que alguns estudantes às vezes não conseguiram trabalhar conosco aqui também por alguns fatores, né? Seja por falta, né, de acesso à internet, entre outros problemas que impossibilitaram. Aí eu pretendo deixar a gravação dessa aula de correção dos exercícios, né, e desse diálogo que a gente teve no nosso grupo de estudos do WhatsApp, tá ok? Ok. Então, pessoal, eu vou estar finalizando aqui a reunião agora, certo? Agradeço vocês novamente que participou, vocês estudantes, os responsáveis que também estão ajudando nós professores neste processo. E eu sempre falo assim com meus alunos que o estudante, principalmente agora nesse período de adaptação, ele é assim uma peça fundamental neste processo, tá ok? Ok. Pessoal, eu vou estar encerrando a reunião. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, tá bom? Até a próxima aula. Até a próxima. Até a próxima aula. Até.